Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E aos demais que estão em seus lares nos acompanhando nesta manhã de domingo, onde estamos aqui para adorar e exaltar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8. 24 de maio de 2020, que tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa é a lição hoje que vai ser ministrada na escola dominical nessa manhã. E eu vou começar com oração, orando ao Senhor para dar início à nossa vida. Nosso Deus e Pai eterno, glória a Deus. Graças te damos, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, na tua presença, Pai. Poderoso onde estamos Deus. aqui para te adorar e bendizer o teu nome, Senhor. Sim, em nome Venha de abençoar Jesus. cada irmão que está aqui, cada irmão que está nos acompanhando nessa live, Senhor, venha abençoar cada um poderosamente, Deus, Senhor. Abre as nossas mentes para que nós possamos aprender o Senhor da sim, tua em palavra. nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Aleluia. Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a lição de hoje no texto áureo nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Está lá no livro de Efésios, capítulo 2, e o versículo 20. A verdade prática nos fala que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Aqui diz que Jesus é a base, a pedra basilar é a base da igreja, da nossa igreja. A leitura diária, segunda-feira, Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 19, fala que Cristo formou um novo povo, a igreja. Um novo povo, a igreja, por meio do sacrifício vicário. Terça-feira, 1 Reis, capítulo 8, 27, diz que o poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana. Quarta-feira, Atos dos Apóstolos 7, 48 e Atos 17, o versículo 24. Fala que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Quinta-feira, Atos, capítulo 1, versículos 21 e 22. Os apóstolos são testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Sexta-feira, Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao 12, nos fala que Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. E no sábado, João, capítulo 14, 23, versículo 23, e 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, fala que Cristo, a pedra angular da igreja, vive no interior de cada crente. Amém, irmãos? Amém, aleluia. A irmã Valéria, então, está com a oportunidade de tirar louvar o Senhor terminar. Poderoso é o nosso Deus, aleluia. Amém. Quero saudar toda a igreja do Senhor Jesus nessa manhã com a paz do Senhor. Amém. Amém. Damos graças a Deus, por mais uma semana que Deus nos abençoou, vencida, E iniciando já outra em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor por 491. Convido todos os irmãos e irmãs que tiverem a harpa para nós louvarmos juntos o Senhor. 491 da nossa harpa. Amém? O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres o mal, a vitória ganhar, seu sangue
Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Continuando então com a lição, tem a leitura bíblica em classe. Está nos livros de Efésios capítulo 2, do versículo 20 e 22, e Mateus capítulo 7, 24 a 27. Eu vou ler o primeiro capítulo 2 de Efésios, no versículo 20, e os irmãos posteriormente seguem. Tá? Efésios 2, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos projetos, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, Na qual todo edifício ajustado cresce para o templo santo do Senhor. na qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e os pratica, semelhantemente o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as cumpre, compararei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua vida. Amém. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui presente na casa de Deus, e passo agora para o pastor Marco, que já está ministrando a lição de número 8. Poderoso Deus.
saúdo a igreja na paz do Senhor. Então, motivo de alegria poder estar aqui mais um domingo pela manhã, para que juntos possamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Como já foi comentado, lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa lição de hoje, ela trata dos efeitos, digamos assim, dessa forma, da reconciliação feita por Jesus na cruz do Calvário. Através do seu sangue, ele reconcilia tanto judeus quanto gentios, formando um novo povo, que é denominado de igreja. Então, no decorrer da lição, nós vamos entender um pouco mais sobre o que o autor dessa revista ele quer nos tratar, nos dizer com a lição de hoje. A introdução, ela nos diz: por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. Veja bem que para uma construção, o fundamento, a base, ela é de suma importância. Então nós compararemos, foi o que o autor, o que a palavra nos fala, é a comparação da construção de um edifício, onde aquilo que é necessário para o início da construção. A própria introdução nos diz assim, que a pedra angular dessa edificação é Cristo. É uma pedra que ela vai dar ângulo à construção, ela vai dar direção à construção. Também, se nós vermos a verdade prática, ela nos disse que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, ou seja, Jesus Cristo é a base da igreja. O fundamento, a igreja ou o edifício, como é comparado, ele tem crescido sobre uma base que é Jesus Cristo. Então, assim há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. O tópico 1 nos diz assim: edifício espiritual, o santuário judeu. O templo em que Jerusalém, ou melhor, o templo em que Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel com o povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perdeu sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Então nós percebemos o quê? Que todas aquelas leis cerimoniais que existiam foram abolidas, porque a gente passou a viver um novo conceito. Cristo, através do seu sacrifício na cruz, ele une tanto judeus quanto gentios para formar o quê? Para formar a igreja, e a igreja somos nós. E esse templo que antes era exclusivo dos judeus se reunirem para a adoração, ele perde um pouco o seu conceito, porque o templo do Espírito Santo passa a ser cada um de nós, para a honra e glória de Jesus. Nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício, onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus.
Primeiro livro de Reis, capítulo 8, verso 27. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, e com eles são pedras vivas, um edifício espiritual. A vontade de Deus, ela foi cumprida para que o homem tivesse a oportunidade de se achegar a Ele novamente. Então, esse edifício, onde esta pedra angular, essa pedra de esquina, essa pedra basilar, como ela é chamada, ela foi a primeira pedra a ser colocada nessa fundação, e ela é Cristo. E a partir dessa pedra, desse fundamento, o edifício começa a ser levantado, começa a ser erguido. Mas é preciso o quê? É preciso outros instrumentos de medição, como o prumo, para que as paredes sejam levantadas de forma reta, para que não tendem para um lado ou para o outro. E aí nós entraremos de fato na lição de hoje, que tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. O que é um monólito? É uma pedra. É uma pedra de 12 metros de comprimento que servia o quê? De base para que aquele templo fosse construído. Existia uma grande pedra, ela era a principal, ela que dava orientação para toda a fundação. E agora nós vemos na nossa realidade que Cristo é a pedra do edifício ao qual nós fizemos parte. Ele é que dá sustentação a cada um de nós. Ele é que dá sustentação à sua igreja, ao resultado do seu sacrifício, que foi unir todos em um novo povo chamado igreja, onde todos nós aqui, que estamos tomando nós como exemplos, formamos a igreja de Cristo. E todos os nossos projetos, todas as nossas visões de futuro estão alicerçadas sobre Ele. Todas as nossas dores, todas as nossas buscas estão sobre Ele. Fomos feitos à sua imagem e semelhança. E hoje nós veremos, através desta lição, que Ele é que nos sustenta. Como um edifício, fazemos parte desse edifício. E a base que dá sustentação para que não venha abaixo é Cristo, a igreja do Senhor. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Salmos 118, verso 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo.
No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Podemos passar por provações, por dificuldades, por apertos, mas nunca podemos esquecer que a base a qual nós fomos e somos alicerçados é Cristo. Podemos até pender para um lado, pender para outro, mas a base é Cristo. Cristo governa as nossas vidas. Cristo está sobre as nossas vidas. E ao mesmo tempo que Ele está sobre as nossas vidas, Ele é a nossa base, Ele é a nossa fortaleza. A casa construída sobre esse fundamento, que é Cristo, sobre a rocha, pode vir as tempestades, podem vir os ventos, que não será abalada. E nós somos de igual modo. Não existe a reflexão sobre o bambu, que durante o vento, a ventania, ele se inclina, ele se dobra, até que essa ventania passe e depois ele volta à sua posição normal. Somos nós. Podemos balançar, mas com Cristo não ruímos, com Cristo não caímos. Aleluia. Porque Ele nos sustenta. O fundamento, apóstolos e profetas. O conceito de apóstolo. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo, o fundamento. O conceito de apóstolo, então, ele nos revela que foram aqueles comissionados, aqueles escolhidos por Jesus. E que esses apóstolos eles foram testemunhas oculares porque eles viram, eles ouviram os ensinamentos, eles entenderam os ensinamentos, eles praticaram os ensinamentos e eles viram a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. Eles viram, eles atravessaram esse período, por isso eles são os apóstolos. E o título dessa lição diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Porque os apóstolos fizeram parte da vida de Jesus. Na sequência, nós temos o que? A doutrina dos apóstolos. Muitos, lamentavelmente, até hoje confundem o significado de doutrina. Há tantos anos atrás, eu lembro que nos cultos de ensino da palavra, que era chamado de culto de doutrina, muitos não frequentavam o culto, porque achavam que o culto de doutrina era um culto específico para um determinado assunto. Mas esse culto, ou seja, a doutrina dos apóstolos, o que é o ensinamento das Escrituras, é ensinamento. Um culto de doutrina é um culto de ensinamento da palavra. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupam, o que constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras.
Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica ou confirma que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. A palavra do Senhor que foi ensinada aos profetas e aos apóstolos, e que os apóstolos vivenciaram, e os quais o fundamento, ou melhor, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, ela não pode ser mudada, ela não pode ser alterada. Aquele ensino, aquela palavra, ela permanece até hoje. Podem vir as heresias, como nós temos estudado no curso de teologia, e aqui está o pastor Wilson para ratificar as minhas palavras. Fala que a igreja ela foi brutalmente assediada por heresias, mas a palavra não muda, ela permanece aquele ensino que os apóstolos receberam e que hoje nós temos consciência dele. O testemunho dos profetas. A palavra grega profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios capítulo 2 e verso 20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto e que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários ou profetas do Novo Testamento, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Ou seja, os apóstolos que formam o alicerce, que formam o fundamento da igreja, também compartilha com o testemunho dos profetas. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo, segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 21, proferem, ou melhor, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Pastor Wilson. Uma oportunidade aqui, como o senhor falou, que ali na construção tem um plumo, né? E nós vimos que Cristo é o alicerce. O fundamento dos apóstolos é a palavra. A palavra, perfeito. Então ela tem um fundamento que é Cristo, e através da doutrina dos apóstolos é para ela crescer no plumo. É como o senhor bem usou a palavra, dizendo para ela não pender nem para um lado e nem para o outro, porque o que cai fora da palavra entorta a parede. E se essa pedra da esquina, a pedra da esquina, ela tem que ser colocada de uma maneira, numa linha tão reta, porque aí a construção vai sair certa. Que se faz uma marcação embaixo na obra, se você está fazendo sua obra lá, faz errado embaixo, lá em cima o telhado vai ficar torto. Então não pode sair fora do alicerce que é Cristo, e edificado nos apóstolos, que é a doutrina que nos vem
a colocar no plumo, para que a parede não fique. Plumo, nível e espada. Verdade. Imaginem só que essa revista seja uma parede. O fundamento é Cristo. E aqui nós temos a parede. Qual é o plumo utilizado para que essa parede ela não seja torta para um lado, torta para outro? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós estamos nos alimentando para que nós sejamos aplainados, para que nós sejamos moldados, para que nós sejamos edificados nesse edifício. Glórias a Deus. Aqui nós observamos que, como o senhor tem falado a respeito da doutrina dos apóstolos, os ensinamentos de Jesus, né, que eles receberam, e questão de doutrinário, né, muitas pessoas mudam, às vezes aceitando por exemplo, eles confundem uma determinação, né, um mandamento, com um propósito. Por exemplo, amanhã nós vamos batizar em nome de Jesus, os irmãos, tudo que nós fizemos é em nome de Jesus, né? Então houve ali uma falsificação na doutrina daquilo que Jesus ensinou, uma mudança, e muitos batizam só em nome de Jesus, porque eles desobedecem a ordem do mestre, né, do engenheiro da obra, que é Jesus, que é o arquiteto oficial da obra, e confundem com um projeto dos discípulos, dos apóstolos, né, que iam batizar os irmãos em nome de Jesus. Então eles fazem uma confusão e acabam deixando o mandamento de Jesus por aquele ato que os apóstolos, né, simplesmente não estavam batizando, estavam programando algo que eles iam fazer. Existem verdades, claro que a verdade ela tem que ter uma fonte. Assim sendo, aqui o subsídio nos diz: a Bíblia de Estudo Pentecostal, tudo bem que a Bíblia de Estudo Pentecostal ela é editada por alguém, mas é uma fonte de informação. Ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca pode ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. A palavra que vale é aquela palavra que Jesus ensinou. Foi a palavra que foi ensinada aos apóstolos e que os apóstolos ensinaram esta palavra. Qualquer coisa que mude, que altere isso, não tem o aval de Cristo. Não há a possibilidade de crescer, de dar frutos, porque não foi alicerçada no fundamento que é Cristo. O grande problema disso tudo é que até que chegue a essa situação, o tempo passa, né, pastor Wilson? Até que as pessoas possam entender que as mudanças, elas não provêm de Cristo no sentido da sua palavra. Qualquer coisa que passe disso é anátema, como a palavra fala. Edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. O edifício bem ajustado, ele passa pela obediência, que é obedecer às determinações, que é obedecer à voz do pastor. São questões que envolvem a igreja. Essa igreja que foi unida por judeus e gentios,
ela passa por transformações, mas a palavra permanece a mesma. As sociedades mudam, mas a palavra permanece. A nossa situação cultural em relação a outros povos muda, mas a palavra é a mesma. A palavra não muda. E todo aquele que demonstra um bom crescimento nesse edifício pode-se saber que ele obedece, que ele segue aquilo que é determinado, aquilo que é ensinado. Ele não tem o desejo ou algo semelhante de ir para um lado ou ir para outro, até mesmo como curiosidade, mas ele segue ali, ouvindo a palavra, buscando o entendimento e buscando a presença do Espírito de Deus. Templo santo no Senhor. A palavra que é usada para templo é o vocábulo naon, que significa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Preparado, ou melhor, separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, ordenando-se assim morada de Deus no Espírito. Veja bem que maravilha. Antes havia o tabernáculo, onde Deus visitava o tabernáculo, se fazia presente ali. Agora nós somos templo do Espírito Santo, cada um de nós, pessoal, intransferível. Nós somos morada do Espírito Santo. Esse lugar santíssimo, que era o encontro do sacerdote com a presença de Deus, esse lugar está em nós hoje, em cada um. Então compete a nós todo o preparo, a busca, o esforço, o empenho, para que o Espírito Santo se manifeste nesse templo, como era no tabernáculo. Pastor Wilson. Aqui nós vimos como a palavra diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E há uma diferença entre o templo que foi feito por mãos de homens, que ali Deus se manifestava. E como Deus não morava ali, agora com a vinda de Cristo, Ele nos edifica e mora em nós. Ele não vem a uma visita, Ele vem, Jesus disse, aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu e meu Pai viremos a Ele, e nele faremos morada. Então há uma sequência da presença de Deus, da morada de Deus em nós. E naquela ocasião, o templo que foi feito, que tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, o Senhor se manifestava ali. Ele não habitava naquele lugar. Então, hoje, pelo sacrifício que Jesus fez e apresentou a Deus, cumprindo todos a lei cerimonial, Ele nos agracia de uma maneira que nós jamais podemos pensar ser merecedor de algum, porque não merecemos nada. É tudo pela sua misericórdia. É uma grande alegria saber que o Senhor mora em nós. Verdade. Glória a Deus por isso. Pastor Francisco. Graças a Deus. Essa é a realidade do que estamos aprendendo. Então, como que a gente consegue saber se Deus está morando em nós? Através das nossas obras. As obras conhecem
Pelo fruto se conhece a árvore. Então, quando a pessoa consegue chegar o mais próximo de Deus possível, né, que busca sempre o arrependimento, está sempre buscando ser humilde na presença de Deus, a humildade, né? Essa pessoa, ela sempre tem o desejo que Deus more nela, não quer, como disse Davi, né, não retires de mim teu Espírito, a tua presença. Então, o cristão, para ele saber se ele é morada de Deus, ele tem que desejar sempre andar como Jesus ensinou, fazer aquilo que ele ensinou. É a única forma do cristão se conhecer. Eu sou um servo de Deus. O servo de Deus é aquele que sabe reconhecer os seus pecados, as suas falhas, né? Que busca sempre orar por aqueles que estão em pecado, né? E orar por aqueles que o perseguem. Então, morada de Deus é isso, né? E para nós, como igreja, nós estamos buscando alcançar esse objetivo. Então, é muito importante. Esse edifício ele é formado por pedras, e cada um de nós é uma pedrinha que vai posta em cima da pedra angular que é Cristo, que é o cabeça, né? Que é o alicerce dessa igreja. Então, nenhuma pedra vai conseguir equilibrar sem a outra. A igreja é assim. Nós precisamos uns dos outros para podermos ser morada de Deus, né? Viver uma vida em comunhão, uma vida em união, né? Respeitando, amando, né? E orando uns pelos outros. Isso é morada de Deus. Que Deus nos ajude, que nós alcance esse objetivo. E respondendo a sua pergunta de acordo com a lição, né? Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Louvado seja morada Deus. do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava um lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Aqui está bem colocado então o que nós já falamos, que na condição, na qualidade de pedra desse edifício que nós somos, nós passamos a fazer parte de um corpo. Nós não somos alheios a esse corpo, somos parte dele. Então, se o corpo é direcionado para um lado, nós precisamos estar focados para aquele lado. Se é para outro, para outro. É por isso então que essa parede, o prumo que planifica ela, é a palavra de Deus. É a palavra que é ensinada, é a palavra que é apresentada, porque é a palavra que nos molda. Nós temos aqui os objetivos que diz explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento habita em nós por meio do Espírito Santo. E é verdade, antes existia toda uma liturgia, digamos assim, envolvendo o tabernáculo, as divisões do tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, e agora tudo aquilo foi substituído pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, como morada do Espírito Santo. Bem colocado pelo pastor Wilson, Deus se manifestava no tabernáculo, Ele não habitava no tabernáculo. Mas em nós não, em nós Ele habita, em nós Ele fez morada, faz morada. Apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunhos dos profetas. Glórias a Deus. Jesus, quando palmilhou por essa terra,
Ele ensinou a sua palavra, ele apresentou o reino do Pai e todos os apóstolos vivenciaram. E eles se tornaram também o fundamento daquilo que somos hoje, juntamente com os profetas que testemunharam e que foram testemunhas que sabiam, através de Deus, da revelação divina, os propósitos. Refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. No momento em que a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra basílica é Cristo, e nós estamos alicerçados sobre essa pedra, sobre Cristo. E esse edifício em construção, suas paredes são aprumadas ou aprumadas pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Então, cabe a cada um de nós fazermos uma reflexão sobre isso. Glória a Deus. Somos pedra nessa manhã, pedra de um grande edifício, pedras que são santificadas, que buscam a santificação. Aleluia. Louvado. Pedras que buscam santificação e esperam a volta do Rei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A conclusão nos diz: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Aleluia. Aleluia. É fato. É fato. Hoje estamos aqui em consagração, estamos aqui na escola dominical, que tem o objetivo de trazer o ensino da palavra. O culto ou os cultos de doutrina são os cultos de ensino da palavra, e nós queremos aprender cada vez mais. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque no momento em que nós somos conscientes da palavra de Deus, somos conscientes daquilo que a palavra ensina, nós temos a convicção de que temos um lugar ali, naquele edifício. Fizemos parte desse edifício. Poderoso Deus. E esse edifício ele tende a crescer cada vez mais para o alto, para o alto e para o alto. E a palavra fazendo parte das nossas vidas, a palavra nos guiando, nos dirigindo. Aleluia. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo nos revelando, abrindo os nossos entendimentos, para que o verdadeiro propósito de Deus esteja presente nas nossas vidas. Aleluia. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Podem vir heresias como vêm. Podem vir pessoas contrárias à palavra, podem vir, mas nós não nos abalamos, porque nós fomos alicerçados em Cristo. Aleluia. E a palavra faz parte da nossa vida, assim como Cristo faz morada. Amém, meus irmãos? Poderoso é o nosso Deus. Próximo domingo, lição de número 9, o mistério da unidade revelado. Esperamos todos vocês aqui no próximo domingo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pastor Francisco. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus.
Mais uma lição, né, que podemos aprender da palavra de Deus. Deus tem revelado a sua palavra aos nossos corações. E nós, como salvos, como aqueles que aguardam o Senhor Jesus, você que está em casa também, nos acompanhando, devemos guardar essa palavra, devemos preservar a palavra de Deus, porque no momento que nós saímos da palavra, nós perdemos o nosso direito na salvação. Então é muito perigoso. Qualquer desvio doutrinário se torna perigoso para a vida do salvo, para a vida do cristão. Somos morada de Deus, somos templo de Deus, somos habitação de Deus, e não podemos de maneira nenhuma trocar, negociar, né? Como fez Esaú, desprezou a primogenitura, e às vezes a pessoa despreza a salvação, perdendo às vezes a oportunidade que Deus tem lhe dado, como muitos que infelizmente nós vimos, né? Pessoas que a gente conhece que viviam uma vida na presença de Deus, buscando o conhecimento da palavra de Deus, e por não vigiar, são às vezes induzidos por falsas doutrinas, por falsos ensinos, e acabam então perdendo o rumo, perdendo o caminho da salvação. Nós falamos aqui sobre o plumo, mas não podemos esquecer também do nível e do esquadro, que eu posso colocar uma parede no prumo, mas ela pode ficar fora do esquadro, né? Então às vezes isso refere-se a guardar às vezes uma coisa, né, e deixar de lado outra. Às vezes quando cabe a mim, a palavra me faz bem, mas quando, né, não é do meu interesse ou que eu penso diferente, a palavra fica de lado. Não. O cristão precisa observar a palavra, porque é a palavra de Deus que vai nos levar para o céu. É ela, é Jesus Cristo, é a palavra. Então nós precisamos guardar essa palavra para podermos não perder a nossa salvação. Então qualquer desvio, como nós falamos ali a respeito, por exemplo, do batismo, Jesus, ele é o arquiteto. Ele é o arquiteto da obra. Ele diz: ide, portanto, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apresentando ali a Trindade, a união do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, jamais os apóstolos iriam alterar a doutrina. Então, tem pessoas que confundem doutrina, né, com um evento que está sendo programado, que vai acontecer. Os apóstolos estavam dizendo: vocês devem ser batizados, então vamos batizar vocês, como diz o nosso pastor, como diz aqueles líderes que vão fazer algo, tudo. Jesus disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem nos autoriza e é Ele que nos capacita para fazer. Então nós precisamos entender isso, né, e nunca fazer confusão doutrinária para não perder a nossa salvação. A lição, ela foi muito bem, né, colocada, muito bem explícita, e deu bem para nós entender que a morada de Deus somos nós. Quando você entrar num determinado local, lembra que Deus está entrando junto com você. Ele está na tua vida, né, através do Espírito Santo, aonde você for, né, como diz o próprio Senhor Jesus, né, uma palavra que o pastor Paulo Isaías sempre gosta de citar. Jesus estava na festa, e quando Jesus se retirou da festa, com ele foi a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, né? Os que estavam com Jesus foram, porque chegou a hora de ir. Então é uma coisa muito importante. Vamos sempre onde o Espírito Santo de Deus vai estar conosco, senão nós perdemos aquela comunhão com Deus, perdemos aquela comunhão com o Senhor, porque há alguns lugares que Deus pode entrar, mas Ele não quer entrar, porque não é um ambiente, né, que condiz com a sua vontade e com a sua santidade. Então nós também, como cristãos, precisamos entender isso. Então qualquer alteração doutrinária, que não esteja registrada nas Escrituras, nós devemos rejeitar e devemos fazer aquilo que é da vontade de Deus, para não perder a nossa salvação. Amém? Somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu, por essa palavra preciosa, e sempre nos lembrando uns dos outros, né? Que fazemos parte do mesmo edifício, da mesma morada. Glória a Deus. E quando nos reunimos, devemos sentir
o calor uns dos outros, né? Orando uns pelos outros, o afeto, o carinho e o amor de uns para com os outros, porque um outro desvio doutrinário, né, é nós falar uns dos outros, né? Nós temos que tomar cuidado com isso, e às vezes é uma coisa bem simplesinha, que quando a gente menos percebe, pode acontecer, às vezes a gente está falando mal da vida de pessoas, né? Então é muito importante isso, nós vigiar nessa parte para também não perder a nossa salvação, porque somos pedra da mesma construção, né? E se uma está trincada, né, está com um cantinho quebrado, aí o Senhor pega uma massinha lá, né, e cola, e ela fica normal novamente, como o oleiro faz com o vaso. E para que isso aconteça, nós precisamos orar e precisamos dar as mãos e orar uns pelos outros. Amados, hoje tem um programa no rádio, primeira parte do círculo de oração, né? E a segunda parte é o pastor Adelino, o nosso pastor presidente, vai estar ali no programa. E à noite nós temos um abençoado culto da família aqui no Templo Sede, às 19 horas, amém? Então nós vamos já neste momento estar dobrando o nosso joelho, vamos estar até encerrando aquele propósito que as irmãs, né, iniciaram com o pastor e com as demais líderes do círculo de oração. Nós vamos estar hoje encerrando aí essa semana de jejum, de oração, de clamor ao nosso Deus, por despertamento, para que Deus venha cada dia mais despertar a sua igreja e o seu povo. Então nós vamos neste momento estar aí dando continuidade no encerramento dessa campanha, desse propósito, amém? Que Deus abençoe os irmãos que estão em casa e orem conosco também, em nome de Jesus.